Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas. Mais uma manhã de estudo, amém? Glórias a Jesus. Toda honra e toda glória sempre será dada ao meu Jesus e ao Senhor meu Deus. Bom dia, irmã Dilma, tudo bem? Deus te abençoe. Deus abençoe o nosso dia e o dia de todos que ainda vão entrar, em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 16 do livro de Lucas. Nós estamos quase terminando, né? Para a honra e glória do nome do Senhor, quanto temos aprendido. A paz do Senhor Jesus. Tá frio aí onde vocês estão? Aqui tá friozinho hoje. Tá 11 graus aqui. Tá bem friozinho, nem abri a porta hoje. Será que vai vir alguém do Recife hoje para assistir? Meu esposo foi para o Recife hoje. Acabou de chegar lá em Belo Horizonte para fazer uma escala para Recife. Amém? Vamos orar então para já abençoar, enquanto as outras pessoas vão chegando, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu me apresento diante do Senhor, consagro ao Senhor o ministério de Mulheres de Avivamento, dou total liberdade para o seu Espírito Santo agir nesse ministério, que toda leitura, Senhor, seja feita em espírito e em verdade, que o Senhor possa me conduzir, que não seja eu a conduzir a leitura e o estudo dessa manhã, mas sim o seu Espírito, meu Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Abençoe cada uma das suas filhas, dos seus filhos que estarão presentes aqui nessa live de estudo, que os seus anjos ministradores de proteção possam estar na casa de cada um deles, Senhor, protegendo, abençoando o ambiente, preparando o dia do trabalho, em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor o trabalho de cada um de nós, para que o Senhor possa abençoar os nossos negócios, os projetos de cada um de nós. Que o Senhor derrame a sua bênção, Pai, poderosa de prosperidade, de saúde, de discernimento, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja voltado ao Senhor, que o nosso coração esteja na sua presença, Pai. Eu repreendo todo espírito de distração em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de incredulidade em nome do Senhor Jesus. Repreendo, Senhor, toda pedra, todo coração endurecido, Senhor, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja exaltado. Que aconteça cura, Senhor, nessa manhã do dia de hoje. Que haja curas em nome do Senhor Jesus. Curas físicas, cura emocional, em nome de Jesus. Porque é o nome do Senhor Jesus que traz a cura e a libertação a todo aquele que crê no nome santo e poderoso dele. Obrigada, Jesus, por mais essa manhã, pelo seu amor que já é sentido nessa hora da manhã. E toda a honra e toda a glória sempre será do Senhor. Eu revisto-nos, cada um de nós agora, eu nos revisto com uma nova armadura de Efésios, para que nós já possamos começar o estudo dessa manhã revestido, Senhor, da tua armadura, um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, Senhor, um novo cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, estar protegidas pelas suas armaduras da corte celestiais. E prontas como soldadas do Senhor nós já estamos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Então hoje nós vamos ler o capítulo 16 de Lucas. E nós vamos começar pelo versículo 1. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para nós. Quando diz assim, ó. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava
desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora, preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Então, aqui o dono, né, daquelas terras, o homem rico tinha um administrador que recebeu uma denúncia, né, que aquele administrador não estava agindo honestamente com ele. Então, ele chamou esse administrador e pediu para que o administrador, então, prestasse contas com ele ali, para ele entender o que é que estava acontecendo, se a denúncia era verdadeira, né? Foi averiguar, foi pedir para que aquele homem pudesse falar o que ele estava fazendo, se a informação que ele tinha recebido era real. Esse capítulo 16, que nós vamos ler ele hoje, todo, ele fala sobre fidelidade, tá? Ele vai trazer sobre a fidelidade, sobre riqueza e sobre a eternidade. Então, assim, só para dar um contexto maior aqui para nós, Jesus fala aqui de mordomia fiel. Nós todos somos mordomos de tudo que nós temos. Porque nós nascemos sem nada e nós vamos sair daqui sem nada. Então, tudo que nós temos e com tudo que nós vivemos, nós somos mordomos. Então, como bons mordomos e fiéis, nós precisamos cuidar de tudo que nós temos, com muito zelo, com muito amor, né? E muita responsabilidade, principalmente, tá bom? Então, vamos continuar no versículo 3. Aí, o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, olha só a estratégia desse administrador infiel, né? Desse administrador que não estava fazendo o que deveria ser feito. Versículo 5. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito espertas nos seus negócios. Perdão, vou ler de novo. E Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas desse mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Em algumas traduções fala servir a Mamon. Amém? Então aqui, o que nós entendemos aqui, o que nós trouxemos de estudo nessa manhã? Um administrador, então, ele é acusado, certo? De desperdiçar os bens do patrão.
Sabendo então que ele seria despedido, que ele já sabia, ele reduz as dívidas dos devedores para garantir uma ajuda futura para ele. Ou seja, ele já estava sendo desonesto, não estava? Ele já vinha sendo desonesto. Então, não mudou nada. Ele só foi estratégico em reduzir a dívida de quem devia, para gerar uma amizade com quem ia pagar menos para o patrão, porque ele sem emprego, sem casa e onde está, ele esperava contar com esses para quem ele deu um desconto de acolher ele. Entendeu? Então, o que ele fez? Ele reduziu a dívida de quem devia para gerar ali uma aliança na cabeça dele, né? Uma falsa aliança, para que ele recebesse ajuda, porque ele sabia que ele ia ser mandado embora. Então, Jesus faz um comentário e elogia a astúcia desse homem. E ensina que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E que ninguém pode servir a dois senhores, não consegue, não dá, não pode servir dois senhores. O teu coração não vai ser dividido, ou ele é do Senhor, ou ele é do dinheiro. Jesus só compara o dinheiro como sendo outro Deus para competir com ele, porque as pessoas se perdem nas riquezas, o coração se corrompe pelo dinheiro. O coração que é escravo do dinheiro é muito triste, porque ele não consegue enxergar o Senhor. Por isso Jesus faz esse comentário aqui no final, né? Que vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Lembrando e repetindo, nós podemos sim ser prósperos, nós podemos ter dinheiro, nós podemos sim usufruir de um conforto, de uma vida confortável, mas tudo isso não deve nos prender. O nosso coração não deve estar voltado nas riquezas materiais. Nós devemos ser desprendidos das coisas materiais, entende? O nosso coração tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar no reino de Deus. Porque, imagina, imagina uma pessoa, vamos falar de uma pessoa. Imagina uma pessoa que tem muito dinheiro. E aí, essa pessoa, ela é escrava do dinheiro. Ela só enxerga o dinheiro. Ela não consegue ver a Deus, ela não tem tempo para Deus, porque a vida dela é uma escravidão total no trabalho. E aí o que o Senhor faz? Deus dá e Deus tira, quando Ele quer, porque tudo é dele, nada é nosso. Ele também nos dá agilidade e todos os nossos movimentos para que a gente trabalhe, e Ele também pode nos parar se Ele quiser, para nos ensinar. Entende? Eu lembro que mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fiquei muito ruim. Eu tinha uma vida muito acelerada. Eu queria abraçar tudo. Eu era assim. Eu queria abraçar tudo, eu queria que tudo estivesse, que eu fizesse tudo por todos. Por mim, pelos filhos, pelo esposo, pela empresa, pelos funcionários, por tudo. E aí eu tive uma crise terrível de labirintite. Eu nunca tinha tido aquilo. Eu não conseguia ficar em pé. Eu não conseguia. Eu precisava de ajuda para tomar banho. De tão forte que foi a crise. Eu não conseguia sair da cama sozinha. Foram 3 dias de tormento. De eu querer mexer o corpo para levantar e eu não consegui. Ali o Senhor me ensinou que eu não consigo e que não é meu direito de cuidar de tudo, porque é Ele que cuida. Ali começou as primeiras repreensões do Senhor sobre a minha vida. Hoje eu entendo com esses olhos. Então Deus, Ele dá tudo para nós, mas Ele também nos para, se for preciso, para colocar a gente para pensar.
Lembra do Covid? Quanta gente aprendeu muita coisa na época do Covid. Ficamos presos, não podíamos sair de casa. É verdade que muitas pessoas cresceram emocionalmente, espiritualmente, mas teve gente que aproveitou da situação e ficou pior. Ficou pior no sentido de ficar mais mentiroso, usar mais muletas espiritual. Sabe o que é muleta espiritual? Aquela pessoa que não tem comprometimento e sempre está inventando uma mentira. Ah, não vou porque meu carro quebrou. Mentira. Ah, não vou porque eu tô doente. Mentira. Aí fica profetizando sobre a própria vida. Aí fica doente, aí o carro vive quebrando. Cuidado com o que sai da tua boca. Seja fiel no pouco, para que você possa receber o muito e cuidado muito do grande que o Senhor tem para derramar na sua vida. Entende? Em nome de Jesus. Então presta atenção aqui para concluir essa parte. Jesus não aprova a desonestidade. Não, ele não aprova a desonestidade, mas ele elogia a astúcia daquele homem, que é a capacidade de agir com visão futura. Entende? É isso que ele faz aqui. Então, a lição aqui é sobre usar os recursos materiais com sabedoria. Use o que você tem de recursos materiais com sabedoria, para que, se um dia você vier a precisar, você tenha pessoas com quem contar. Você tenha amigos. Entende? Mas sempre o mais importante, buscando ter uma visão no reino e na eternidade. Nós não podemos nos perder disso. A nossa visão sempre tem que estar no reino, né, e na eternidade, tá bom? A fidelidade é essencial na nossa vida. Fidelidade com o Senhor, fidelidade diante da presença de Deus, fidelidade com as pessoas, respeitar as pessoas, amar as pessoas e ser fiel em tudo que você faz. Então, ser um trabalhador honesto, fazer aquilo que você precisa entregar no seu trabalho, e se você puder fazer um pouco mais, que assim você faça, porque tudo que você faz, você vai estar sendo um trabalhador fiel. Se você tem o seu próprio negócio, entregue aquilo pelo qual as pessoas estão pagando com fidelidade. Não burle o sistema. Então nós precisamos ser fiel em todas as coisas. Não se permita ser comprado por nada. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Todo dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Todo dinheiro desonesto, você não consegue usar para um crescimento de vida próspera. Não consegue. Todo dinheiro que vem fácil, de forma ilícita, que vem de maneira errada, você sempre acaba gastando com coisas que muitas vezes você nem sabe aonde foi. E na maioria das vezes acaba sendo com remédio. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Nós estamos usando os nossos recursos de forma sábia e fiel. Você tem usado? Pensando que o reino é eterno, então que tudo que você faz, Deus está vendo? O Senhor está vendo tudo que você faz. O tempo todo, Ele ouve coisas que nós não ouvimos. Ele ouve conversas que a gente não ouve. Você pode estar no seu secreto, Ele sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Sabe por quê? Porque antes de você fazer, você já gerou no teu coração. Por isso a palavra de Deus diz, de todas as coisas, guarda o teu coração. Porque é no teu coração que é gerado os teus sentimentos, é no coração que é gerado os teus sonhos, é no coração que é gerado tudo que você tem vontade de fazer. Então, fale menos, ouça mais, fale menos, ajude mais, auxilie mais as pessoas. Amém? O posicionamento mais importante que nós devemos ter é: quem nós estamos servindo hoje? Quem nós estamos servindo hoje? A Deus ou ao dinheiro? O dinheiro deve ser nosso escravo. Ó como que muda. O dinheiro tem que ser nosso escravo e não nós sermos escravos do dinheiro.
Vou te ensinar um posicionamento, então, para você começar. Então, hoje você tem um boleto para pagar e você não tem o valor, certo? Então, você vai dizer: o dinheiro não manda na minha vida. O dinheiro não me controla. Eu não sou escrava do dinheiro. Espírito Santo de Deus, me dá estratégias, o que eu devo fazer. Me traz estratégias, eu sou dependente do Senhor. Eu dependo totalmente do direcionamento que o Senhor me dá. E o Espírito Santo vai te trazer estratégia através de pessoas, que vai te trazer um conselho, através de bênçãos que nós não esperamos receber, através de uma pessoa que te deve e não te paga há um tempo, e aí hoje, por intercessão do Senhor, essa pessoa te paga. É isso que o Senhor quer que a gente se... É dessa forma que Deus espera que nós nos posicionamos na presença dele. E não ficar olhando para aquele boleto o dia inteiro, desesperado, pensando em estratégias mirabolantes de fazer qualquer coisa a qualquer custo para pagar. Não. Começa a declarar que o dinheiro não manda na sua vida. Que ele é teu escravo e não você escravo dele. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora vamos ler do 14 ao 18, quando diz sobre o ensino sobre a lei e o reino, que são algumas afirmações de Jesus. Quando diz assim, ó: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus. Por que que eles zombaram? Porque eles amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Ó, até quando? Vamos ler de novo? Grifa aí para você não se esquecer disso aqui que Jesus disse, ó. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Por quê? Vamos continuar. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. O que Jesus está falando aqui, gente? Da vinda dele. Entende? Da vinda dele. Que a vinda dele já chegava com a boa notícia do reino de Deus. Jesus não veio para mudar a lei, mas ele veio para trazer a verdade sobre as leis. Continuando, versículo 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Então, aqui, nós podemos ver que os fariseus zombam de Jesus, certo? Eles zombam de Jesus porque eram amantes do dinheiro. Os fariseus, dinheiro para eles era o Deus deles, né? Eles eram escravos do dinheiro. E Jesus os confronta ali. Jesus os confronta dizendo que Deus conhece o coração deles e que aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Deus rejeita todo coração que não está voltado a ele. Todo coração que ama outro Deus, que adora outros deuses. Então ele reafirma aqui que a lei permanece e ainda ele fala sobre o divórcio e sobre o adultério. Então o que nós entendemos? Que Deus julga o coração, o nosso coração. Deus julga o coração das pessoas e não as aparências. De nada adiantava os fariseus estarem todos lindos lá, com as melhores vestes, né, andando todo em postura lá, mas eles não carregavam a essência que Deus gostaria que eles carregassem. Então, o reino exige pureza de intenções e fidelidade aos princípios de Deus. É isso que o reino exige. Fidelidade aos princípios de Deus.
os princípios de Deus, gente. Princípios de Deus. Nós precisamos buscar viver os princípios de Deus, os princípios da verdade, o princípio da honra, o princípio da disciplina. Disciplina, nós estamos aqui hoje, é uma disciplina. Estamos fazendo um devocional juntos. Todos nós aqui estamos tirando um tempo em disciplina para estar na presença do Senhor, para receber o alimento espiritual. A verdade te liberta. Começa a falar a verdade, ela vai te libertar. Você nunca mais vai ficar preso com ninguém. Ó, eu não gostei do que você fez, não foi legal. Não me senti bem com o que você fez. Fala a verdade. É melhor do que você ficar ruminando ali aquela situação, que aquilo não vai te fazer bem, vai te fazer mal. Entende? Então, quando você busca viver os princípios do Senhor, a tua vida é outra direção. É outra coisa, em nome de Jesus, que nós possamos entender quanta graça nós recebemos quando nós nos posicionamos em viver os princípios de Deus. Deus é um Deus exigente. Ele é exclusivo. Ele não aceita dividir o amor dele com nenhum outro Deus. É somente a Ele. É somente a Ele que nós devemos amar, adorar e levantar louvor. A palavra de Deus diz isso. Acho que eu vou trazer um estudo aqui para nós. Já tenho ele prontinho. Sobre os 12 princípios que todo aquele que vive os 12 princípios milenares. Esses 12 porque são muitos, né? Tem a vida transformada e consegue alcançar um nível de paz elevado. Em nome de Jesus. Então hoje, nós precisamos buscar viver a pureza das nossas intenções e a fidelidade aos princípios do Pai. Mesmo quando o mundo aprova o contrário. O mundo todo está falando uma coisa, mas você está cumprindo aqui. Por quê? Porque você sabe que esse aqui é o que tem que ser cumprido, porque é o certo. É o que vai te trazer a salvação, é o que vai te manter na presença de Deus. Tá bom? Porque sempre vai ser assim. O mundo sempre vai aprovar o contrário. Mas nós precisamos buscar o que é certo. Tá? Nós precisamos buscar a aprovação de Deus e não dos homens. Nós precisamos agradar ao Senhor e não aos homens. Precisamos fazer uma análise se o nosso coração está íntegro diante do Pai. Como que nós estamos ajoelhando no chão para orar? Como que nós estamos nos posicionando diante do lugar onde você faz a sua oração e adoração a Deus? Você tem um cantinho onde é o seu lugar que você se encontra com Deus? Você tem, eu gosto de falar com Deus na minha cozinha. Eu gosto de falar com o Senhor no meu quarto. Eu vou ali do lado da onde eu durmo e eu gosto de falar com o Senhor ali na cabeceira da minha cama. Amém. Você só precisa ter um lugar onde você entende que ali é o teu lugar de se encontrar com Deus. Entende? Aleluia. Então é assim, ó. Nós precisamos ter um coração humilde, quebrantado, cheio de paz e amor, para que a palavra do Senhor faça morada em nós e que a gente derrame sobre a vida de outros. Amém? Agora vamos ler do 19 ao 31, quando fala a parábola do rico e de Lázaro. Quando diz assim, ó, versículo 19. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Olha só, as pessoas largavam esse homem cheio de feridas e pobre perto da casa do homem rico. Presta atenção. Versículo 21. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas que caía da mesa do homem rico.
e até os cachorros vinham lamber suas feridas. Misericórdia, Senhor. Versículo 22. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abrão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abrão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abrão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até você não podem, como também daí não podem passar para cá. E o rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abrão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar. Olha isso, que forte! Olha isso, que forte! Vou ler de novo. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. O que são isso? São as leis? São os princípios que nós devemos cumprir para não arder no fogo eterno. Versículo 30. Só isso não basta, pai Abrão, respondeu o rico. Ou seja, o rico está dizendo: não, pai Abrão, eles não vão ver a lei, eles não vão obedecer a lei, não basta que eles saibam da lei. Olha só a dureza do coração do homem quando o dinheiro cega. E aí ele continua: porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abrão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Glórias a Jesus. Entenderam? Que nós vemos muito isso hoje e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque muitas vezes nós podemos estar vendo milagres acontecer. Pessoas estão vendo o milagre acontecer. Pessoas estão vendo a manifestação do Espírito Santo. As pessoas estão vendo o poder de Deus agir através de profetas, de apóstolos, né, de pastores, e não creem. E o que é pior, pode estar blasfemando contra o Espírito Santo, duvidando que aquilo que está acontecendo é o agir do poder de Deus através do Espírito Santo. Cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou falando. Muito cuidado, então, aqui, assim como o rico que foi para o inferno, arder no fogo, que nem uma água podia tomar, pediu para que então Lázaro, pobre, voltasse lá ressuscitado e avisasse os irmãos para que os irmãos não caíssem no inferno. Por quê? Porque a cegueira espiritual servindo a Mamon era muito grande. Aqueles irmãos também eram escravos da riqueza. Mas Deus não vai permitir isso. Porque a lei existe para ser cumprida. Os princípios existem para serem cumpridos. Deus tem usado cada vez mais apóstolos, profetas, homens e mulheres de Deus, para que o poder dele haja através deles. Para que as pessoas possam enxergar, testificar, ver com os próprios olhos, ouvir, cura, libertação.
E ainda assim tem pessoas duras do coração, endurecidas, duvidando que é o Espírito Santo que está agindo. Ore a Deus, peça discernimento de espírito. Peça ao Senhor discernimento de espírito para que você tenha a sensibilidade de discernir ambientes onde você entra, para que você tenha discernimento de sentir quando você entra em um lugar novo para ouvir uma palavra, se aquilo provém de Deus ou não. Porque saiba você que o diabo conhece a Bíblia muito mais que muito crente. E como ele é um imitador de Deus, um imitador, tudo que o Senhor faz, ele copia, só que ele usa um pouquinho de mentira para enganar o povo. Então nós precisamos ter discernimento de espírito. Quando uma pessoa começa a falar, e aí a gente fala, tá esquisito isso aí. Acho que eu não estou acreditando no que ele está falando, não. Discernimento de espírito. O Espírito Santo está te trazendo. Porque quando vem do Senhor, te traz paz. Quando você está posicionada na presença de Deus e vem do Senhor a palavra, você está atento, receptivo, ouvindo a palavra que está sendo dita. Agora, quando você está na posição que Deus quer que você esteja e alguém vem sobre você e começa a falar, aquilo começa a te incomodar, você começa já a andar para trás, aí você fala, depois a gente pode conversar, pode ser? Depois a gente conversa, depois eu te ouço, eu preciso sair agora, eu estou ocupada. Por quê? Porque aquilo não está te fazendo bem, você está discernindo que não está vindo de Deus. Porque a pessoa pode estar debaixo de influência de potestades, de hostes do mal. E nem sabe. Ou sabe e já a cegueira espiritual é tão grande que não deixa ela enxergar mais. No que nós lemos aqui, Jesus então traz essa história, certo? Do rico, que tinha o luxo e tudo de melhor, e do pobre, um mendigo cheio de feridas. E então ali o rico em tormento pede ajuda, mas o que Abrão diz na história, né, que Jesus conta ali na parábola? Que existe um abismo. Existe um abismo intransponível entre eles. Jesus deixa isso muito bem claro. Quem está aqui não vem para cá e quem está aqui não vem para cá. Existe um abismo, tá bom? Então, a posição social nessa vida não determina a sua vida na eternidade. Não determina. Então, se você é rico, se você é uma pessoa de muitas posses, de muitos bens, se você tem fartura na sua mesa, faz um projeto. Pede para o Senhor um direcionamento, sustenta a obra do reino. Faz um projeto para o Senhor. Sustenta o reino. Deixa eu te falar uma coisa. Ó, se você tem muito dinheiro, eu ouvi um mentor que eu tenho muito respeito e honro muito pela sabedoria que ele carrega. E ele disse que ele estava conversando com um amigo dele milionário. E aí esse amigo milionário disse assim para ele, que gostaria de doar parte das riquezas dele aos pobres. Olha a sabedoria desse homem. Fato real, tá? E ele gostaria muito de doar uma parte da riqueza dele a esses pobres. E então esse mentor disse assim, para ele assim, bom, eu concordo de você doar, né? Então ele usou o exemplo assim, é um milionário que tem 70 milhões, tem muito dinheiro. Foi esse exemplo que ele usou. Então tirar 1 milhão e dar aos pobres para ele não ia fazer falta, porque um dinheiro aplicado rende isso e ele nem vê. Então ele falou, olha, se você quer fazer essa doação aos pobres, é lindo o que você quer fazer. Mas você quer fazer porque você se sente bem, porque o teu coração pede para que você faça, ou você quer fazer porque você quer alimentar os pobres, porque você quer que eles não tenham fome? Como que é isso? Porque eu vou te falar uma coisa. Se for para você se sentir bem, tudo bem.
o dinheiro é seu, eu acho que você deve fazer aquilo que o teu coração pede para que você faça. Mas se for somente para alimentar os pobres, então você vai pegar 1 milhão do seu dinheiro e você vai alimentar os pobres, vai dar lá uma quantidade X de pobres que você vai alimentar. E dali 3 dias, como que tá aqueles pobres? Com fome de novo. Não vai resolver o problema deles. Jesus disse que os pobres sempre estariam no meio de nós. Não vai resolver o problema deles. O que precisa ser feito? Esse mentor disse ao amigo: aplica esse 1 milhão na obra do reino. Aplica no reino. Porque o pobre que conhece a palavra, que tem direcionamento da verdade da palavra, ele pode se tornar rico? Quantos ministros, pastores, apóstolos, profetas você já ouviu no altar dando testemunho que era morador de rua, catador de papelão, comia restos de feira e hoje sustenta o reino e tem uma vida tranquila e são pessoas que têm riquezas que ajudam e sustentam o reino. Por que isso aconteceu? Porque conheceu a verdade. A Bíblia não diz que o preguiçoso tem preguiça até de pôr comida na boca? E que se você escolhe ser preguiçoso, você vai ser miserável? Assim também como a palavra de Deus diz em Provérbios que se você trabalha e se esforça, você será rico e viverá prosperidade em abundância? Dá a palavra para o pobre. Eu já vi pobre aceitar a Bíblia e rejeitar dinheiro. Então, se você tem riquezas, se você tem posses, sustenta a obra do Senhor. Sustenta a obra do reino. Coloque o seu dinheiro, a sua riqueza em um altar, em um lugar onde você sabe que ali vidas vão ser edificadas, consoladas, exortadas, para que elas possam também crescer e ter essa oportunidade de crescimento através do amor de Jesus e da verdade da palavra que está nas Escrituras Sagradas. Compra Bíblias, compra muitas Bíblias, levanta um lugar onde você congrega, faz uma reunião, espalhe o amor e a palavra de Deus. A comida, ela é muito importante para o sustento físico, mas ela não é tudo. Entende? Nem só de pão vive o homem, não é isso que Jesus disse? Nem só de pão vive o homem? É sobre isso. Vocês entendem a sabedoria? A sabedoria que Deus dá ao homem que busca, que procura viver a palavra dele em espírito e em verdade? A leitura do livro de Provérbios inteiro, de 1 a 31, que eu fiz aqui com vocês no mês de março, é riquíssima é riquíssima de tudo isso. É rica da palavra, é rica do conhecimento, do posicionamento, da verdade. Estuda Provérbios. Pega a sua Bíblia. Pega aqui no Instagram do 1 ao 31. Foi um por dia, igual eu estou fazendo aqui agora com vocês. Do 1 ao 31. E você vai ler, em um mês você lê Provérbios. Mês de julho agora tem 31 dias. Começa dia 1º de julho e até o final de julho você estudou Provérbios todinho. E vai te posicionar e vai falar da vida do justo e da vida do injusto. Da vida do trabalhador e da vida do insensato. E aí você vai entender como que você vai fazer assim, virar a chave espiritual na tua vida, posicionada também na sua vida, no seu trabalho, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Nós vimos nessa parte que nós lemos aqui sobre o rico e o Lázaro, o mendigo cheio de feridas, que o destino eterno é definitivo após a morte. Definitivo. O que você fez e a maneira que você viveu conta e conta muito, não é pouco não, tá? Então, se você foi sempre fiel, isso vai ser contado, mas você aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você somente adorou a Ele, amou a Ele, serviu a Ele? Ou você ficou dividida ali? Né? Um pé no mundo e um pé com... Não, Deus é um Deus de exclusividade. Eu vou trazer esse estudo aqui dos princípios.
eu vou trazer para vocês. Vou me organizar. Vou trazer em um outro horário, tá bom? Ou nós terminamos aqui esse Lucas, eu entro com os princípios, depois a gente volta no Evangelho. Vou fazer uma enquete. Nós vimos aqui também que o tempo de arrependimento é quando? É amanhã? É o mês que vem? Quando é o tempo de arrependimento? É agora. Hoje. Nessa hora. Se tem alguma coisa que você precisa entregar no altar do Senhor, é agora. Peça perdão pelos seus pecados. O arrependimento genuíno. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu Deus. Obrigada, Jesus. Parem de brigar por posição na igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto mais no seu secreto você faz para Deus, mais Ele te exalta. Quanto mais no seu secreto você serve ao Senhor, mais Ele te enche. Para de brigar por posicionamento. Para de disputar lugar na igreja. Em nome de Jesus. Igreja é lugar de servir ao Senhor. Igreja é lugar de você caminhar com um foco único de servir ao Senhor naquele momento do culto. Se encher da presença, derramar da presença. Orar pelas pessoas se você faz parte da intercessão. Se você não faz parte da intercessão, se você faz parte de outro lugar, sirva da melhor forma onde você faz parte. Mas não é lugar para você ficar competindo no lugar, reparando o que a irmã está fazendo, reparando a roupa que a irmã... Não, para com isso. Para com isso. O pecado entra pelos olhos, pelos ouvidos. Nós somos pecadores todos os dias, todos os dias. Não tem como a pessoa falar, eu não tenho pecado, então eu vou falar, então ora para mim. Ora para mim, então, porque eu estou precisando de oração. Não tem como. Todos nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos, por isso nós precisamos todos os dias, não é hoje, semana que vem, é todos os dias orar e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelo que nós vemos, pelo que nós pensamos, pelo que nós ouvimos e pelo que nós falamos. Porque quando você menos espera, você pode ser pega falando mal de alguém, aí você começa a falar, o Espírito Santo fala, opa, isso não te pertence mais. Aí na hora você para. E aí você vai no teu secreto na hora e pede perdão ao Senhor. Ah, esse negócio de pedir perdão é tão sério. Se vocês soubessem, vocês não deixariam passar nem uma hora. Nem uma hora. O mundo das trevas tem tanta legalidade e autoridade como o mundo, como o reino de Deus. Ó. É sério isso, gente. Eu vou falar bem raso, mas para vocês entenderem. Nas cortes celestiais existe um tribunal, não existe? Nós sabemos que existe um tribunal do Senhor, onde nós somos julgados. E ali nós temos os anjos que nos protegem e nós temos os demônios que nos acusam, certo? Esse é o tribunal. É onde nós somos pesados na balança. Então, você fica prometendo as coisas para os outros e não cumpre. Você comete um pecado e não se arrepende. Ah, depois eu peço perdão. Depois eu peço. Aí, acontece uma coisa no seu dia. Uma coisa que você tem necessidade de cair de joelho e clamar ao Senhor. Uma coisa assim, uma coisa drástica, que te põe de joelho no chão. Aí você fala assim, Pai, olha a minha causa, em nome de Jesus, não deixa isso acontecer comigo. O Senhor é o meu Pai, o Senhor é meu Deus, o Senhor prometeu. Aí você está lá clamando, clamando, clamando. Aí a tua oração, os anjos vai e leva lá. O tribunal de Deus. Ó, aqui, a sua filha está lá clamando agora. Ó, ela está pedindo por isso, né? Entra com providência, vamos ajudar, né? Assim a gente sente no nosso coração, os anjos agem. E aí? Quem está do outro lado? Não, peraí. Não, ela não merece isso não. Ó, prometeu para Ana
que ia orar pela Ana, não orou. Prometeu para o marido que ia mudar, não mudou. Ó, cometeu um pecado agora há pouco, não arrependeu, não se arrependeu. Ela não merece isso aí. Gente, para, eles são acusadores até diante de Deus. Entende? É muito grave. Vai estudar sobre os demônios para vocês ver como eles agem contra nós. E por que Deus deixou Satanás fazer tudo o que fez com Jó? Cuidado. O tempo de se arrepender é agora. Se você fez alguma coisa de errado, se arrependa agora. Não tem como. Existe... Eu vou lembrar o nome desse livro. Nossa, fugiu da minha cabeça. Vou lembrar. Depois eu trago para vocês. Existe um livro que fala, existe horas. Se em tantas horas você não se arrepende, vai pro livro lá do acusador. Tá lá escrito. Ele escreve. Vigia, irmã. Vigia, irmão. Agora é hora de se arrepender. Não é amanhã nem depois, nem semana que vem, não. Por quê? Porque, tudo bem, o arrebatamento não pode ser agora, mas qualquer um de nós podemos ir ali, atravessar a rua e acontecer alguma coisa. Qualquer um de nós podemos estar andando dentro de casa e ter um mal súbito. A gente não precisa sair daqui só pelo arrebatamento. Não é verdade? E nós precisamos ter essa consciência. A ordem cronológica é que os idosos vão primeiro, só que é assim que funciona certinho? Não, não é. Então, vigia. Nós precisamos vigiar. Olha que o rico na aflição do inferno, precisando de um pouquinho de água. E ele não mereceu, ele não recebeu. Por quê? Porque estava lá o pobre todo machucado na frente dele, na casa dele, e ele não fazia nada. Vigia. O Espírito Santo virou teu rosto, mostrou alguém, é porque é para se ajudar. Não estou falando que é para ajudar só com comida, com dinheiro. Não, não é isso. Essa pessoa pode estar precisando simplesmente de alguém sentar com ele, nem que for na calçada, e falar assim, meu irmão, o que está te afligindo? Deixa eu orar para você. E aí aquela pessoa pode começar a chorar na tua frente. E ela só precisa desabafar, porque ela não tem ninguém para desabafar. Da dificuldade financeira, ou da humilhação que ela passou, ou da traição de uma amizade, ou porque foi roubada na empresa. Você não sabe qual que é o problema que ela está passando. Ou uma enfermidade, porque ela recebeu um diagnóstico de enfermidade. Nós precisamos ter misericórdia pelas pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos viver com uma mente na eternidade. Saiba você que os seus olhos pecam o tempo todo. Sabe aonde? Nas redes sociais, O tempo todo. Tá julgando, tá desejando, tá cobiçando. Misericórdia, para com isso. Nós pecamos o tempo todo. E a hora que a gente percebe que o Espírito Santo dá um chacoalho, você fala, não, isso não vai me dominar, eu tenho coisa mais importante para fazer. E vai fazer o que é mais importante, tá? Conclusão do que nós aprendemos hoje nesse capítulo 16. Que nós devemos usar os recursos materiais com sabedoria e visão eterna, tá? Que fidelidade é essencial na nossa vida, tanto no pouco como no muito. Fidelidade, tanto no pouco como no muito. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos. Nosso coração ou ele está em Deus ou ele está nas riquezas. Eu fico com Deus. Porque a palavra dele diz que se ele está em primeiro lugar na nossa vida, todas as outras coisas acontecem. Porque ele abençoa e ele provê. Se você está colocando Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, tua vida deve estar uma bagunça. Então eu te convido para você inverter a ordem e colocar ele em primeiro lugar. E deixa ele trabalhar na sua vida. E não seja teimosa e nem teimoso. Em nome de Jesus. Porque enquanto você resistir, você vai estar batendo cabeça e tendo prejuízo emocional, prejuízo da sua saúde, prejuízo financeiro, material. Tá? Nós vimos aqui que Deus vê o nosso coração. Deus conhece o nosso coração.
o que é exaltado pelos homens pode ser abominável para Deus. Tá? Então, vigia. A vida após a morte é real e definitiva. A palavra de Deus é suficiente para levar ao arrependimento. Não devemos esperar sinais extraordinários. Por que a palavra de Deus é suficiente para levar ao arrependimento? Porque é tudo verdade. A verdade nos liberta. Eu tenho certeza que você já ouviu um testemunho de alguém que era pobre e ficou rico depois que conheceu a palavra, depois que buscou o evangelho, que foi viver a verdade. Eu conheço muitos que quando resolveu começar a cumprir princípios, ficou milionário, cresceu, prosperou, para honra e glória do nome do Senhor. Amém? Usar os nossos bens e oportunidades para glorificar o nome de Deus. Isso sim é preparar o caminho eterno. Usar os nossos bens e as oportunidades para glorificar a Deus. Isso sim é ter visão no reino eterno. E ser fiel no que Deus te confiou. Você está sendo fiel no que Deus colocou na tua mão? Você só tem um pão? Você está sendo fiel nesse pão que você tem? Seja fiel no que você tem. Não espere chegar ao muito para você começar a ser fiel. Seja fiel agora com o que você tem. E buscar a aprovação de Deus sempre, não dos homens. O que a aprovação dos homens vai te trazer? Grande engano de Satanás na tua vida. É a aprovação de Deus. Nós devemos viver preocupados com o que Deus pensa de nós, com o que Ele acha de nós, e não com o que os outros acham. E viva de maneira que a nossa eternidade vive, que a gente possa viver de maneira que a nossa eternidade esteja garantida em Cristo, a nossa salvação. Nós precisamos viver dessa forma, sempre olhando a nossa salvação, como está. Se você tem dúvida, corre para buscar, corre para se posicionar, ouvir a palavra e responder com arrependimento hoje, enquanto há tempo. É isso que nós precisamos fazer, todos os dias, tá bom? Você está servindo a Deus com fidelidade, usando seus recursos e sua vida pensando na eternidade? Se sim, aleluia. Glórias a Jesus. Ou ainda você está tentando agradar o mundo e acumular tesouros passageiros? Vigia. Viva com mais intensidade ao que Deus valoriza. Viva com mais intensidade ao que Deus valoriza sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Palavra poderosa que o Senhor nos trouxe hoje, né? Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Vamos orar para começar a nossa semana. Em nome de Jesus. Tem alguém de Recife hoje aí? Na live? Tem pessoas novas hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Que você possa ser sempre alimentado pela palavra de Deus. Esse ministério é do Senhor. O Espírito Santo conduz totalmente esse ministério. Em nome de Jesus. O meu esposo hoje foi para Recife, por isso que eu estou perguntando se tem alguém de Recife. Viajou essa madrugada. É uma cidade linda, né? Já conheci. É uma cidade que tem muitas praias ao redor. É muito linda. Quem sabe um dia eu volto para lá, para passear, né? Em nome de Jesus. A irmã Ivani de Goiás, que legal, é muito lindo o que o Senhor está fazendo. A obra de Deus está caminhando por onde Ele tem vontade que caminhe. E esse ministério sendo dele, Ele faz o que Ele quer e leva a palavra ao coração de quem Ele quer. Então eu vejo que Ele chama, Ele traz, é como se Ele tocasse no coração de cada um e colocasse aqui. Você precisa ouvir aqui. Você precisa entender de uma maneira fácil o meu evangelho, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Santa Cruz das Palmeiras, que estado que é? Marina, eu não sei. Tá aí, né, meu amor? Olha lá, meu esposo avisando, estou aqui. Tá longe, mas tá lá. Sou do Pará. Aleluia.
Glórias a Jesus. Joselma, Deus te abençoe. Glórias a Jesus. São Paulo. Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo. Nós também somos do estado de São Paulo. Aleluia, que o Senhor possa continuar derramando sobre cada um de nós, aonde cada um estiver, porque é uma semente que entra, que é plantada, e essa semente cria raízes, frutos, e a gente alimenta outras pessoas. Amém? Vamos orar? Pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo um alinhamento mais profundo na presença do Senhor. Vamos pedir por isso hoje, em nome de Jesus? Estende suas mãos. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor esse ministério. Declaro que esse ministério é conduzido pelo Senhor. Declaro a minha total dependência diante de todas as coisas nessa vida e venho apresentar ao Senhor a vida de cada um que está presente aqui agora, Senhor, nessa live de estudo da palavra do Senhor, onde todas as manhãs nós estamos juntos buscando a verdade. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela sua doce presença. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é fiel e nos traz sinais da sua presença. Obrigada, meu Deus. Foi tanto ensino nessa manhã. A palavra do Senhor derramou de forma poderosa um conhecimento, uma verdade, um abrir de olhos espirituais sobre a vida de cada um de nós. Eu peço nesse momento, Senhor, que anjos do Senhor estejam ao redor da vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui, Pai. Que por onde eles caminharem nesse dia de hoje, haja proteção do Senhor sobre a vida deles. Que a mente de todos nós possa ser uma mente voltada a Cristo. Que o nosso coração seja humilde, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos alinha, Senhor, na tua presença. Nos coloca, Senhor, diante da tua presença, como é o desejo do coração do Senhor. Nós damos total liberdade para que o Senhor haja sobre a nossa vida, para que o Senhor nos forje, para que o Senhor nos coloque como o Senhor deseja. Muitas vezes é verdade, Senhor, que nós podemos nos distrair, mas nessa hora, em nome de Jesus, eu repreendo toda distração da nossa vida, em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, toda incredulidade que está guardada, escondida no oculto, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Blinda, Senhor, os nossos olhos contra o pecado. Sela, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente com o sangue do Cordeiro, em nome do Senhor Jesus. E que a nossa boca, Senhor, seja usada para edificar, consolar e exortar a vida das pessoas. É isso que nós te pedimos na manhã desse dia de hoje, em nome de Jesus. Guarda o nosso coração, Senhor. Ensina-nos a guardar o nosso coração. Que os nossos planos sejam entre nós e o Senhor. Que a nossa boca, Senhor, seja usada mais para abençoar a vida das pessoas. Que nós tenhamos a sabedoria, Pai, de entender os pedidos do Senhor quando o Senhor nos pedir algo, seja para abençoar vidas, ou para nos posicionar melhor, ou para abençoar um projeto no reino do Senhor. Dai-nos, Senhor, o discernimento de espírito, para que nós possamos entender quando algo não vem do Senhor. É isso que nós te pedimos nessa hora desse dia de hoje e declaramos a nossa total dependência do Senhor. Dependemos do Senhor para todas as coisas. Nós reconhecemos que somos fracos, que somos frágeis e falhos e que nós precisamos de todo o direcionamento do Senhor na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que o sangue de Jesus, que cura e que liberta, está sendo derramado sobre a casa de cada um dos que estão aqui agora, Senhor. E que os que estiverem com enfermidade física estão sendo curados agora em nome de Jesus. Coloca a sua mão onde você tem uma enfermidade. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa hora que pelo poder do nome santo de Jesus, o Senhor está fazendo uma cura agora, total e completa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Toda dor nos joelhos está sendo curada agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, cartilagens do joelho se refaçam agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu poder. Obrigada pelo teu amor que cura e que liberta. E toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Grandes curas e milagres o Senhor está fazendo nessa manhã, na vida de muitas pessoas. Obrigada, Jesus. Obrigada. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Aramá, choreanda, arabasuri, cantaranás. Oramanda, arabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Todos estendam as mãos que eu vou orar por libertação sobre a vida de todo aquele que deseja, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro libertação de todo filho e filha do Senhor que estão agora presos em cativeiros, em nome de Jesus. Libertação do vício de álcool, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro libertação do vício de drogas, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, libertação de todo vício de libertinagem, em nome do Senhor Jesus. Vício de mentira, em nome de Jesus. Seja livre do vício de mentira, em nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito, em nome de Jesus, relacionado à mentira, saia agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, deixe essa vida agora, em nome de Jesus. Toda palavra de maldição lançada sobre a sua vida está sendo anulada agora, em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda palavra de maldição, até a 10ª geração da sua família, está sendo anulada, destruída agora pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Agora, em nome de Jesus. Correntes estão sendo quebradas, em nome de Jesus. Toda maldição de palavras lançadas que você não pode, estão sendo quebradas agora, em nome de Jesus. Fogo. Fogo, Senhor Jesus, sobre toda palavra de maldição lançada sobre a vida de cada um que está aqui agora. É isso que eu declaro, libertação, Pai. Libertação a todo filho e filha do Senhor que deseja ser liberto de todo o coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Faz, Espírito Santo de Deus, visita o lar de cada um dos que estão aqui agora. Toca em todos que estão aqui ouvindo agora, Senhor, essa oração. E chegue essa oração até todos da família deles. Em nome de Jesus. Filhos e filhas, esposo e esposa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, cadeias estão rompendo agora, em nome de Jesus. Rama, Soreanda, Arabá, Shurikan, Taranaya, Sokan, Tarabás. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Recebam, toma posse, em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo está plantando agora. O Espírito Santo está plantando agora que tem uma pessoa que está na live agora, ela precisa buscar uma ajuda mais profunda de libertação. Precisa de uma libertação mais individual, profunda, desde a infância até agora. Tá bom? É muito forte. Precisa ser quebrado muita coisa de gerações passadas, tá? E aí, se você sente, se você tem dúvida, não se manifeste. Ore e peça confirmação. E se ficar te incomodando, você pode me chamar depois, no particular, tá bom? E eu sempre estarei disposta e disponível, havendo horário, atenderei e cuidarei de toda a ovelha que precisar para ser ministrada pelo Evangelho e para receber a libertação, tá bom? Processo de libertação
ele demora tempos, depende do que cada um viveu e fez. Amém? Que o Senhor abençoe todos nós para esse dia que começa hoje, para essa semana que se inicia de trabalho no dia de hoje. Fiquem com Deus, recebam o amor de Jesus em vocês e até amanhã. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Até amanhã.